Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar? Então hoje nós vamos falar um pouquinho do rosário, da importância e da necessidade de se rezar o rosário. E depois nós vamos abrir no final para perguntas. Então vamos lá. A oração do Santo Rosário, ela tem pelo menos 3 versões diferentes para o seu início, tá? Uma delas vai indicar que por volta do ano 800, no entorno dos mosteiros, o rosário surge como uma forma de saltério dos cristãos leigos, que queriam rezar como os monges. Então os monges rezavam os 150 salmos da Bíblia. Isso era comum. Só que a maioria dos leigos era analfabeto. Não tinha sequer leitura. Não tinha condição de ter este acesso aos salmos e rezar como os monges. Então começaram a surgir saltérios simples, com 150 Pai Nossos, ou 150 Ave Marias, ou 150 louvores em honra a Jesus, em honra a Maria. Por volta então de 1365, se fez uma combinação desses 4 saltérios simples, leigos, dividindo em 150 Ave Marias, em 15 dezenas, e colocando um Pai Nosso no início de cada uma delas. Em 1500, se estabeleceu que para cada dezena haveria uma meditação de um episódio da vida de Jesus ou de Maria. E assim surge o rosário de 15 mistérios. Rosário significa coroa de rosas. E a muitos a Virgem Maria revelou que cada vez que rezavam uma Ave Maria, cada vez que se reza uma Ave Maria, lhe é entregue uma rosa. E por cada rosário completo, uma coroa de rosas. A rosa é considerada a rainha das flores, sendo assim, é a flor mais adequada oferecida à rainha. E entre o povo de Deus, esta oração é tida como uma perfeita oração. São João Paulo II costumava dizer que o rosário, apesar de ser uma oração mariana, ele tem no seu âmago, no seu cerne, Jesus. Jesus está no centro. É uma oração simples, humilde, onde a cada Ave Maria convidamos Nossa Senhora a interceder por nós. Nossa Senhora não só nos atende, mas une a sua oração à nossa e seu divino Filho não lhe nega coisa alguma. É uma poderosa arma contra o inimigo infernal e nos traz a verdadeira paz. Existe também a tradição de que teria surgido entre as ordens mendicantes, que queriam também rezar como os monges, e da mesma forma foram criando saltérios. E há também uma outra tradição, que é também bem conhecida na igreja, que em 1214, de forma milagrosa, a igreja recebeu o rosário na sua forma atual, através de uma aparição de Nossa Senhora a Santo Domingos de Gusmão. Então tem-se a ideia de que hoje surgiu entre os leigos, perto dos mosteiros,
ou ele surgiu entre as ordens mendicantes, também perto dos mosteiros, ou surgiu numa aparição de Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. Mas, de qualquer forma, o rosário é uma oração bastante antiga na igreja e muito eficaz. O rosário, ao longo da tradição da igreja, foi a arma de muitos santos em seus combates. Tem um testemunho interessante aqui de São Domingos de Gusmão, mas antes de eu falar dele, eu quero contar para vocês a minha experiência com o rosário. Então vamos lá. Eu tenho um pouco mais de 31 anos de caminhada na igreja. É uma longa caminhada, mas nem sempre eu fui da igreja. Eu cresci numa família destruída pelo alcoolismo do meu pai. Meu pai, alcoólatra, teve muitas dificuldades com o seu vício e destruiu o casamento, destruiu a família, complicou a vida de todos em casa por causa desse vício. Isso resultou no divórcio dos meus pais e, na época, ele tinha 2 filhos, eu e uma irmã minha, mais nova, e afetou muito a nossa vida na infância, na adolescência. Então, muito cedo, cresceu uma revolta no meu coração. Eu cresci com muita revolta, com raiva. Minha mãe teve que trabalhar fora para sustentar a casa, para ser o homem da casa, né? Para arcar com a responsabilidade da família, para fazer tudo aquilo que meu pai deixou de fazer. É sempre importante destacar que os vícios, eles são todos muito parecidos. Eles corrompem e eles tornam a pessoa viciada cada vez mais egoísta. O vício tem isso, ele traz consigo uma sementinha do mal, digamos assim, que planta no coração da pessoa o egoísmo. E o egoísmo de um viciado cresce cada vez mais. Ele não pensa nem na esposa, ele não pensa nos filhos, não pensa em ninguém, só pensa em si mesmo. O vício é assim. Isso muda de endereço, mas a história é sempre a mesma, tá bom? Aí o que acontece? Minha mãe tentou reconstruir a vida, eu tive um padrasto durante mais ou menos 10 ou 11 anos. Não era uma pessoa ruim, mas não era meu pai. E eu cresci sem esse referencial de pai. Então, muito cedo eu me envolvi com álcool, muito cedo eu me envolvi com cigarro, muito cedo eu me envolvi com drogas. Eu fiz uso de diversas coisas, porque eu era muito infeliz e buscava algo que eu não sabia, o que, para preencher o meu coração. Então, muito cedo eu me tornei aquilo que eu mais odiava. Eu tinha medo do meu pai quando ele chegava em casa alcoolizado. Isso marcou a minha vida, mas muito cedo eu me tornei alcoólatra. Bebia todos os dias. E bebia para buscar uma felicidade que eu não encontrava. A vida era bastante desordenada. Aí eu fui para a igreja, como todo mundo vai. Fui para a catequese, meio forçado, porque a família não frequentava as missas. Por que a família não frequentava as missas? Minha mãe não tinha tido uma boa experiência com padres na sua adolescência, na sua juventude, antes de casar. Teve maus testemunhos na cidade onde ela vivia. E quando mudou-se para São Paulo e veio viver onde vivemos até hoje, encontrou também testemunhos logo de cara que não foram bons para que ela estivesse na igreja. Então, meus pais, embora ambos tenham tido uma base católica, não viviam a fé. Fazer a catequese, para mim, foi algo que eu nem sei explicar. Eu fui, a catequese foi ruim, não foi boa. Infelizmente, claro, tem boas exceções, mas na maioria dos lugares a catequese não é boa.
Quando ela é boa, ela dá bons frutos. Eu sempre gosto de destacar isso, porque muita gente vivenciou o que eu vivenciei, ou seja, cumpre a etapa e depois da primeira comunhão sai da igreja e não volta mais. Né? Foi exatamente o que eu fiz. Levou um bom tempo para que nós tivéssemos um contato com a igreja. Eu tinha mais ou menos 16 anos, minha mãe tinha muita preocupação comigo, porque ela via o seu filho se perdendo, bebia muito, suspeitava que eu fazia uso de drogas, esporadicamente eu fazia, andava com más companhias, e ela não sabia o que fazer. Foi quando ela soube de um padre, chamado Teófilo, já falecido, e o padre Teófilo atuava na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Diocese de Santos, em Mongaguá. O padre Teófilo era um exorcista, e padre Teófilo era um padre profundamente mariano e um homem muito de Deus. Prestem atenção, como é interessante, como Deus entra na nossa vida se a gente deixar. Minha mãe, então, aconselhada pela minha avó, que morava lá, me obrigou a ir ao encontro. Então, com 16 anos, eu fui a um encontro, uma experiência de oração na paróquia desse padre, padre Teófilo. Eu fui contra a minha vontade. Eu não queria estar lá. Então, eu fiz de tudo para dificultar a minha estadia lá. Eu fui, minha mãe não foi, ela me levou, me deixou lá, era para que eu vivesse o encontro. Eu fui dormir na casa da minha avó, eu não dormi lá na paróquia, e a maior parte do retiro eu passei do lado de fora fumando. Algumas partes eu tinha que ficar lá dentro, outras partes eu escapava, mas no final do retiro, quem teve um começo de encontro com Deus foi minha mãe e não eu. Minha mãe foi me buscar, ela teve uma longa conversa com o padre, disse para ele que tudo que estava vivendo, disse para ele que vivia com uma outra pessoa, que não era o seu marido, que ela não era feliz, que o casamento tinha acabado pelo alcoolismo, que ela tinha um filho agora no alcoolismo, indo para as drogas, ela não sabia mais o que fazer. Foi aí que o padre deu a ela a solução de todos os nossos problemas. O padre falou para ela: olha, não é você que vai fazer, filha, é Nossa Senhora. Então você vai fazer assim: a partir de hoje, você vai rezar o texto todos os dias, pedindo a Nossa Senhora: mãe, reconstrói a minha casa. Eu quero que você entenda. Às vezes nós estamos perdidos, passando dificuldades na nossa casa, na nossa família, problemas com o marido, problemas com filhos, problemas com o trabalho, problemas de saúde, e a gente vem à igreja, procura o padre, pede um conselho, uma direção, e aí o padre vai te dar a direção. E aí você fala assim: esse negócio aí não vai dar certo, não. Isso aí é muito difícil. Não, o padre falou isso aí só para me tapear, não vou fazer isso não. É aí que você se engana. Quando você pede uma resposta a Deus, Deus dá. Só que você tem que pegar a resposta que Ele te deu e colocar em prática. Tá bom? Guarda isso com você. Minha mãe chegou em casa, procurou um terço. Achou um terço daquele que era a lembrança da primeira comunhão. Eu sempre digo que aquele terço de plástico, a lembrança de primeira comunhão, não é para rezar. Ele é só lembrança mesmo. Porque se você tentar rezar nele, ele desmancha na sua mão, né? E aí ela começou a rezar com aquele tercinho e com o folhetinho do terço. Ela então procurou na igreja um grupo de oração. E começou a frequentar o grupo de oração. Ela começou a frequentar o grupo de oração mais ou menos ali em 1991. 91. Aí, vejam só, no grupo de oração, rapidamente, o terço dela virou o rosário diário. Ela foi incentivada a rezar o rosário. Ela já não rezava mais o terço todos os dias, mas ela passou a rezar o rosário todos os dias.
3 anos depois, no Natal, quando vai chegando essa época, eu não gosto muito dessa época, eu tenho que dizer para vocês, embora seja uma época festiva na igreja, tem um profundo significado, para mim é uma época um tanto melancólica. Mas quando chegou essa época, eu fui com minha mãe a uma festa de família, de tios, tias, onde eu não queria estar. Depois que deixei minha mãe em casa, fui para a casa dos meus amigos. Isso era véspera de Natal. Naquela noite, eu bebi muito e usei muita cocaína. Naquela noite, eu tive um princípio de overdose. As vias respiratórias começaram a se fechar e eu comecei a ter dificuldades para respirar. Mas eu estava numa festa. E vamos lá, ninguém se importa. Ninguém está nem aí com você que está morrendo porque usou demais ou sabe lá o que usou, não é? Então, eu me tranquei no banheiro e entrei debaixo da água fria. Na água fria, eu respirava um pouco melhor, mas eu tentava sair e não conseguia. Aí eu me lembrei de Deus. Vejam só, eu me lembrei de Deus porque naquele momento eu percebi que eu ia morrer. Eu vi naquele momento que não havia saída, que a minha vida podia terminar ali. Eu me lembrei de Deus e falei com Ele. Olha, se o Senhor existe mesmo, vamos fazer um negócio? O Senhor me tira daqui vivo e eu abandono essa vida. Eu abandono as drogas, a bebida, os amigos, e eu não volto mais a esta vida, eu vou para a igreja. Bom, eu consegui melhorar um pouco depois de um tempo ali e fui para casa. Minha mãe me socorreu para o hospital. No pronto-socorro, o médico suspeitou que fosse drogas, é claro. E eu neguei, é claro. Né? Madrugada, pronto-socorro público de madrugada, sempre tem polícia. E eu era um jovem já maior de idade, tinha 18 para 19 anos e eu ia ter que dar explicações se eu dissesse que tinha usado drogas. Eu fui medicado, fiquei em observação e dali nós fomos direto para a casa da minha avó em Santos. Lá eu passei uma semana recebendo oração das senhoras da intercessão que iam até lá rezar o rosário na minha avó. E conversei com a minha mãe. Olha, eu vou lhe dizer o que fiz, eu vou lhe dizer o que aconteceu até hoje, e disse a ela, eu não quero mais essa vida. Ok. Decisão tomada. Voltamos para casa. Aí vem a parte difícil. Os amigos vão em casa, não é? Batem na porta, chamam. Pô, você está indo para a igreja agora? E eu estava indo para o grupo de oração. Você ficou louco? Se você passou mal, é porque essa não era a tua droga, usa outra. E começaram a ir constantemente em casa. E como viram que eu não arredava pé, eu não saí de casa nos próximos 6 meses. Era de casa para a igreja. Eu já tinha abandonado a escola várias vezes, o colegial. Eu já tinha abandonado o trabalho. Eu não estava trabalhando, eu não estava estudando. Eu não tinha motivo para sair de casa. Então era de casa para a igreja e da igreja para casa. Foram mais ou menos 6 meses nesse processo para que eu deixasse Jesus de fato entrar no meu coração. Eu ia ao grupo de oração, me debruçava no banco da frente e lá eu ficava. Eu ouvia, mas eu não tinha reação. Aliás, o grupo de oração ele é meio assustador para quem está chegando pela primeira vez, porque o povo da renovação é um povo barulhento, não sei se vocês sabem, né? Com 30 anos de renovação, hoje não participo tanto, mas eu posso dizer, o povo da renovação é barulhento, sempre foi.
Então aquilo era meio impactante para mim. Eu achava aquele povo meio maluco, né? Afinal de contas, eu usava drogas e eles eram esquisitos. Mas, no final das contas, tudo foi se encaixando. Vejam, um dia, alguém lá na frente disse: quem aqui quer dar um testemunho do que Jesus fez na sua vida? E eu fui. Peguei o microfone e falei. Quando acabou o grupo naquela noite, as senhoras avançaram na minha mãe. O que é que você fez? Eu estou aqui há 15 anos e eu não consegui mudar o meu marido. Eu estou aqui há 10 anos rezando pelo meu sobrinho. O que é que você fez? Eu estou aqui há tanto tempo, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo. O seu filho chegou ontem. Você mal chegou aqui, não tem 3 anos que você está aqui, você já arrancou o seu filho da vida aí fora e já colocou na igreja. O que é que você fez? E minha mãe respondeu: eu só rezei o rosário. Foi só isso. Parece pouco, mas não é. É preciso que você entenda que ao longo da história da igreja, os santos venceram muitas batalhas com o rosário. Batalhas espirituais, batalhas contra o inferno, até mesmo guerras foram vencidas com o poder da oração do rosário. Então, quando alguém disser para você, a sua vida não tem jeito, seu marido não tem jeito, seu filho não tem jeito, seu casamento não tem jeito, essa pessoa não sabe do que está falando. Vejam, quando eu voltei para a igreja, eu comecei então a ter sede de Deus. Fui fazendo os encontros, fui querendo mais e mais e mais, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça: se Deus tirou a minha vida da condição em que estava, pode mudar também meu pai. E comecei a rezar pelo meu pai. Eu ia na casa da minha avó, a outra avó, e muitas vezes eu rezava pelo meu pai lá deitado, bêbado. Colocava a mão na cabeça dele e rezava todas as orações do livrinho de oração da renovação. Todo carismático é meio louco, tá? E quando não se enganem, eu sei o que estou falando. E quando entra na renovação, é pior ainda, porque não tem formação alguma. Então tem muita vontade, muito desejo e pouco discernimento. Então rezava até a oração de exorcismo de Leão XIII. Não pode. Mas eu rezava. Eu cheguei na igreja, eu achava que tinha uma oração para rezar, eu podia fazer. Eu ia lá e rezava. E rezamos muito. Eu e minha mãe rezamos. Porque minha mãe, quando voltou para a igreja, 3 anos antes de mim, ela colocou a vida dela no Senhor. Ela começou a rezar o rosário e a primeira graça que ela alcançou foi mandar meu padrasto embora. Ela voltou para a igreja. Ela voltou para o sacramento da confissão, ela voltou para o sacramento da Eucaristia, ela voltou para Jesus, ela voltou para a igreja. Por causa do rosário, ela teve a conversão pessoal dela. E por causa da conversão pessoal dela e do rosário, ela conseguiu a minha. Daí veio para nós um grande desafio. Pouco tempo depois, o meu pai perdeu tudo. Ele morava com outra mulher, ela botou ele na rua. Meu pai não tinha mais nada. Ele tinha a roupa do corpo e os documentos no bolso. Meu pai, naquela condição, tinha 2 opções, porque ninguém queria. Ninguém mais queria. Minha avó já era muito idosa, não há culpa, não tinha condição. A irmã dele não estava interessada em ajudar. Ninguém queria. Então, nós nos vimos com uma situação. Ou nós acolhíamos o meu pai em casa e cuidávamos dele e lutávamos pela conversão dele, ou ele ia morar na rua. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fiz pastoral de rua no centro de São Paulo. Eu posso dizer para vocês que tem muita gente na rua em São Paulo que tem família. Que a família cansou e botou na rua. Que a família se encheu e mandou embora. Eu conheci um jovem rapaz, 30 e poucos anos, talvez 40,
químico de uma grande empresa. Mulher, filhos, casa, álcool, as coisas meio tortas, perdeu o emprego, a mulher botou para fora, dormindo dentro de uma caixa de papelão, debaixo de um carrinho na moca. As pessoas não nascem na calçada, elas têm história. Então eu preciso entender que, se você toma uma decisão, você pode mudar as coisas, mas não é fácil. Você vai pagar o preço. E nós pagamos o preço. Nós trouxemos o meu pai para casa. Foram mais ou menos 5 anos de luta. Nós não trouxemos alguém para casa que estava curado. Nós trouxemos para casa um bêbado. Nós passávamos muita dificuldade. Morávamos de aluguel, sempre moramos de aluguel, porque logo no começo do casamento meu pai jogou a casa fora que eles tinham comprado, fez um monte de bobagem. Teve bons empregos, perdeu boas oportunidades na vida, fez besteira até... Nós acolhemos um bêbado em casa. Eram escândalos, eram bebedeiras, eram dificuldades, e nós rezamos. Rezamos e rezamos e rezamos. Eram novenas e mais novenas. Era o rosário da minha mãe, era o grupo de oração. Toda semana eu levava o meu pai para o grupo de oração, sóbrio ou bêbado. Quando ele estava bêbado, eu chegava na igreja, colocava ele no banco, falava para ele, senta aí e fica quieto. E eu ia para o sacrário e rezava por ele. Mais ou menos 5 anos depois, minha mãe procurou um padre para conversar, já falecido Frei José. E disse para o padre, não sei mais o que fazer. Nós trouxemos para casa, nós acolhemos, nós cuidamos, nós lutamos, mas ele não muda. E o Frei naquele dia, mais uma vez, usado por Deus, uma vez Padre Teófilo, outra vez Frei, para vocês entenderem. Você não pede resposta a Deus? Quando você vem ao sacerdote, venha pedindo a resposta a Deus. Entenda que o sacerdote, quando está ministrando o sacramento para você, ele o faz na pessoa de Cristo. Ele vai ser a boca de Deus para você. Naquele dia, então, o Frei disse assim para ela, filha, eu vou lhe ensinar como fazer. É preciso amar mais. E ela respondeu, como é que se ama mais, pai? Ninguém queria. A gente trouxe para casa. A gente acolheu. Ninguém queria. Como é que se ama mais? A gente tem aguentado tantas humilhações. E o Frei disse para ela, filha, é preciso amar mais. Faça assim. Quando ele chegar em casa bêbado, não brigue, não discuta, não questione, nem converse com ele. Somente ame. A minha mãe saiu naquele dia muito incomodada com a resposta do padre. Porque é muito difícil você ouvir isso, vivendo aquilo que você está vivendo. E é muito fácil naquele momento você dizer para si mesmo, mas o padre não sabe o que ele está falando, ele não está aqui em casa. Bom, quando meu pai chegou naqueles dias, houve uma noite em que ele chegou bastante alcoolizado. Chegou gritando, dando escândalo, subiu as escadas do apartamento onde morávamos, já causando. Quando chegou lá em cima, eu fui na direção dele e minha mãe disse, não vamos falar nada. Ela falou, vai embora, sai. E ela ficou ali. Ele se trancou no banheiro depois de algum tempo, e depois de algum tempo, ele não respondia mais. Foi necessário arrombar a porta do banheiro. Minha mãe o encontrou então caído em meio às fezes e o vômito que ele havia espalhado pelo banheiro inteiro. Ela entrou ali, sem dizer nenhuma palavra,
Ela o arrastou, lavou o banheiro, deu banho nele, o enxugou, o vestiu, o levou ao quarto onde ele dormia, colocou ele na cama dele, foi para a cozinha, passou um café bem forte, esquentou a comida, foi para a beira da cama e deu café a ele, depois deu de comer na boca, como quem alimenta uma criança. Sem dizer nenhuma palavra. Ela não brigou, ela não questionou, ela não contestou, ela não argumentou. No dia seguinte, pela manhã, ele saiu bem cedo. E quando ele chegou à noite, foi a primeira vez na vida que eu vi aquele homem envergonhado. Foi a primeira vez na vida que eu vi um coração quebrado nele. E ele disse: eu não quero mais beber. Isso já tem muitos anos. Muitos anos, pelo menos uns 25, que ele está sóbrio. Meu pai tem 75 anos hoje. Meu pai trabalha, vive só ele e minha mãe. Ele hoje sustenta a casa e há mais de 20 anos ele reza o rosário com a minha mãe todos os dias. Ele vai às missas, ele confessa com frequência, ele comunga com frequência. Toda a minha casa foi mudada no rosário de Nossa Senhora. E toda a minha vida está debaixo da intercessão de Maria. Nunca foi diferente. Eu queria que você entendesse que quando a gente fala em Nossa Senhora, nós não estamos falando em alguém distante. Nós estamos falando em alguém próxima a nós. Que o Senhor nos deu como mãe, como intercessora. Eu queria que você entendesse que a oração do Rosário não é uma oração meramente repetitiva. Você está repetindo palavras poderosas que estão na Bíblia. Porque o anúncio do anjo Gabriel é a maior notícia da face da terra, de todos os tempos. E se eu não repetir isso, eu vou repetir o quê? Glória, aleluia, feito um panaca? Que a cada 3 palavras fala aleluia? Parece que não sabe falar uma frase inteira? Pelo amor de Deus! A hora para o glória e a hora para o aleluia. Eu estou repetindo o maior anúncio que essa terra já ouviu. Pela boca do mensageiro do Senhor. O anjo Gabriel, ao saudar Maria, prostrou-se diante dela, reconhecendo que ela é graça plena, cheia da graça, maior que ele. Quem sou eu e você para não fazermos o mesmo? Se na segunda parte nós temos a saudação de Isabel, se nós temos o reconhecimento de Maria, que é santa, que é mãe de Deus, do Salvador que ela traz no ventre, qual o problema de repetir isso? É importante que você entenda que quem não gosta da repetição desta oração é um inferno, porque isso causa horror ao demônio. Ouvir que Jesus nasceu, que ele foi anunciado, que ele veio ao ventre de uma mulher,
mulher. É uma humilhação terrível ao diabo ter que reconhecer que uma criatura, por graça de Deus, foi elevada ao mais alto dos céus, onde um dia ele deveria ocupar aquele lugar. Foi criado por natureza elevado, mas caiu. Ela foi criada numa natureza inferior, mas elevada pela graça. Olha só, esta oração é poderosa. É uma oração poderosa, por isso é difícil. É difícil de fazer. Ah, mas professor, são 4 mistérios hoje, 150 já era difícil, imagina 200. Se você se empenhar, você consegue. Ah, mas eu não consigo. Comece rezando uma dezena que seja. Aprende. Eu trago no pendrive do carro o rosário. Eu gosto de rezar quando dirijo. E dependendo do trajeto que eu faço, dá para rezar um rosário na vinda e na volta. Ah, mas é difícil. Você acostuma. Você exercita, você aprende. E daqui a pouco você está rezando. Só que quando você começar a rezar, as coisas vão piorar primeiro antes de melhorar. Eu preciso dizer isso a você. Eu preciso dizer isso a você. Porque quando minha mãe começou a rezar, eu piorei. Eu dei mais trabalho nos últimos 3 anos para ela do que em todos os outros anos. Por quê? Porque antes tudo estava indo ladeira abaixo. A vida dela, a minha, todo mundo. Quando ela encontrou Jesus e voltou para os sacramentos, ela colocou a vida dela no Senhor. Quando ela começou a rezar para tirar uma família inteira das garras do demônio, você acha que o diabo vai ficar quieto? É sério. Pensa, você está vindo aqui. Você está vindo aqui para conhecer o Tratado de São Luís Montfort, para conhecer Maria Santíssima mais de perto. Aí você olha e fala assim, beleza, eu vou rezar. Não se engane. Você vai começar a rezar, o tempo vai fechar primeiro, mas depois vai abrir. A grande questão é que o diabo é assim. Quando ele não consegue te assustar de um jeito, ele tenta do outro. Então nesses 3 anos eu dei mais trabalho, eu sumia, eu aprontava, eu causei horrores. Mas eu me encontrei com Jesus e voltei para a igreja. Minha mãe não desistiu. Para vocês entenderem, na noite da minha conversão, minha mãe orou a Deus. E ela disse para ele, eu não quero nada de presente nesse Natal. Eu quero meu filho de volta. E naquele Natal ela não ganhou nada de ninguém. Ela disse mais para o Senhor, pode tirar tudo dele. Tira o chão, só não tira a vida dele. Você tem que começar a confiar em Deus e entregar os seus ao Senhor. Realmente eu quase morri, mas não morri. Realmente naquele dia Deus me tirou o chão. Vejam, muitas vezes na minha adolescência eu pensei em suicídio. Mas naquele momento eu percebi que eu não queria morrer. Eu percebi que eu queria viver. E Deus foi fazendo maravilhas a partir dali, mas precisou perseverança. Então, entenda uma coisa: se a partir de hoje, veja, é hoje, não é amanhã, tá? Se a partir de hoje você sair daqui decidido, chegar em casa e começar a rezar, às vezes até no caminho,
o teu rosário, a tua vida começa a mudar hoje. Ah, vai ter dificuldades? Eu não tenho dúvidas. Mas quando a coisa começar a ficar mais difícil, você lembra do que eu estou falando agora, e você vai entender, eu estou no caminho certo. Aí aperta o calo. Quarta-feira agora eu vou no grupo. Eu estive lá uns 2 meses atrás, mas fazia anos que eu não ia nesse grupo. Lá na Zona Sul de São Paulo. E há 2 meses atrás, mais ou menos, quando eu fui, encontrei uma senhora. E ela me falou: olha, há muito tempo eu queria te ver. Há muito tempo eu queria e vinha pedindo a Deus para me encontrar de novo com você. Para poder te dizer que por causa do teu testemunho, por causa daquilo que você tantas vezes disse para a gente no grupo, quando você ia lá para rezar o rosário, para manter a perseverança, falou: eu consegui arrancar o meu marido do álcool, eu consegui arrancar o meu filho, eu consegui tirar a minha família daquele caminho no rosário. E eu queria te ver para poder te dizer isso. De fato. Então entende que Deus vai dar a direção muitas vezes para nós. E às vezes nós somos hipócritas, a gente diz: não, Deus não responde. Ele responde. Mas às vezes a gente não gosta da resposta. Tem muita gente procurando, não Jesus Cristo, mas procurando o gênio da lâmpada. Quer entrar no grupo de oração, ouvir uma revelação e uma cura milagrosa, e em 5 minutos ter a vida transformada. Isso não vai acontecer assim. Pode ser que Deus eventualmente faça alguma coisa assim para tocar em alguém, mas isso é lá com Ele. Via de regra não é assim que vai acontecer. Mas eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter trabalho. Eu não quero me comprometer com a oração. Eu quero que os outros rezem por mim. Eu quero que os outros comunguem por mim. Eu quero que os outros confessem por mim. Eu quero que os outros vivam a fé por mim. Eu não quero vir aqui e ter um trabalho. Não, eu vou ter que levar isso a sério. Eu vou tomar minha família. Eu vou tomar minha vida. Então escuta. Porque o padre disse isso para minha mãe: você vai ser a coluna na sua casa, que vai reerguer a sua casa. Então você que está aqui, seja homem ou seja mulher, seja o marido, seja a esposa ou seja os filhos, você que está aqui pode transformar a vida de toda a sua casa, toda a sua família, se você sair daqui decidido a mudar a sua. Eu vou viver a minha fé, eu vou confessar, eu vou comungar, eu vou rezar o rosário, eu vou pegar isso e vou falar: não, se deu certo para ele, está certo para mim também. E pode acreditar que dá. E se você começar a rezar o rosário com perseverança, daqui a pouco tempo, você vai estar voltando aqui para dizer para o padre, para dizer no microfone, para dizer para a comunidade: eu consegui. As coisas mudaram em casa. Porque eu não vi até agora ninguém que confiou em Deus ser desapontado. Ninguém. Ninguém que confiou em Deus jamais foi desapontado. Você não vai ser o primeiro. Então confia. Toma o rosário nas mãos e faz desse rosário a sua arma. E você verá então Nossa Senhora presente na sua casa, na sua vida. Deu para entender? Olha só. Existe uma história então que envolve São Domingos de Gusmão. Ele utilizou essa arma para combater heresias e hereges ao longo do seu ministério. Ele propagou o rosário. O rosário, segundo uma tradição, chegou às mãos de São Domingos de Gusmão quando ele estava na capela do convento das monjas, do primeiro mosteiro da ordem dominicana.
Ele rezava pela redenção das almas. Nossa Senhora então lhe apareceu e lhe entregou o rosário. Foi a partir daí que São Domingos, com seu zelo inflamado, começou a pregar sobre o rosário e converter milhares de hereges à fé católica. Vejam, os demônios revelam quem é o santo mais temido por eles. Eis que São Domingos estava a pregar o rosário perto de Carcassona. Trouxeram à sua presença um herege que estava possesso pelo demônio, porque ele pregava contra o Santo Rosário. Havia mais de 12.000 pessoas presentes na pregação. Os demônios que possuíam este infeliz foram obrigados a responder à oração, às perguntas de São Domingos, com muito constrangimento por causa de sua oração. Havia 15.000 no corpo desse pobre homem, porque ele atacou os 15 mistérios do rosário. Continuaram a testemunhar, e quando São Domingos pregava o rosário, impunha horror e medo nas profundezas do inferno. E que ele era o homem que naquele momento os demônios mais odiavam em todo o mundo por causa das almas que ele arrancou deles através da devoção do Santo Rosário. São Domingos colocou o rosário no pescoço do possesso e pediu que os demônios lhe dissessem quem de todos os santos nos céus eles mais temiam. Quem, portanto, deveria ser mais amado e reverenciado pelos homens. E nesse momento eles soltaram um grito inexprimível, e a maioria das pessoas que estava ali caiu por terra, desmaiado de medo. Devemos lembrar desse diabo. E eu quero lembrar a vocês que ele é o pai da mentira, mas nesse momento ele se fez de vítima. Eles disseram: Domingos, nós te imploramos pela paixão de Jesus Cristo, pelos méritos de sua mãe e de todos os santos. Olha como eles são piedosos. Deixe-nos sair desse corpo, sem que falemos mais. Os anjos responderão sua pergunta. São Domingos ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora. E ela apareceu. A Santíssima Virgem, então, rodeada por uma multidão de anjos, estava ali. Domingos a via. Ela bateu com um cajado no possesso, um cajado de ouro que ela segurava, e disse: responda ao meu servo Domingos imediatamente. Então os demônios começaram a gritar: ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína, a nossa destruição, por que desceste do céu para nos torturar tão cruelmente? Ó advogado dos pecadores, vós que tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade, confessar diante de todos quem é a causa de nossa vergonha e nossa ruína? Pobres de nós, príncipes da escuridão. Então ouçam bem vocês cristãos. A mãe de Jesus é poderosa. Ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossas astúcias e sutilezas. Ela descobre os nossos planos ocultos e quebra as nossas armadilhas, e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro dela, a Santíssima Trindade, é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. O santo insistiu para que todos ali rezassem o rosário, em voz alta, e a cada Ave Maria, a Santíssima Virgem fazia sair 100 demônios do corpo do herege, em forma de carvões acesos. Depois de curado, ele renunciou aos seus erros e converteu-se juntamente com seus amigos, tocados com a força do Santo Rosário. A recompensa para aqueles que atraem outros à devoção do Rosário é enorme. Então pensem nisso. Os testemunhos são muitos. Eu conheço muitos como eu, que vieram parar na igreja porque alguém rezou o rosário por eles. Nossa Senhora trouxe muitos que estavam no fundo do poço como eu estive.
a gente não pode se esquecer nunca de onde veio. É muito fácil a gente falar das coisas boas que Deus fez, mas a gente precisa também lembrar as coisas erradas que nós fizemos. Então entendam, a vida de vocês pode ser profundamente transformada se vocês tivessem ideia do que está acontecendo agora nesta paróquia, do que Deus tem aberto para vocês de graças. O padre ser tão abençoado, tão acolhedor, promover esta formação, trazer vocês aqui, Deus ter ouvido tudo isso, para que vocês ouçam tudo isso, é resposta à oração de vocês, é resposta aos seus questionamentos, é a solução que você precisa para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Está toda aqui. Se você entender isso e agarrar isso, se agarrar na consagração, se agarrar na intercessão de Nossa Senhora, voltar sua vida para os sacramentos, se você tomar o rosário como arma, você vai colocar o inferno em fuga. E logo você vai estar aqui proclamando a glória de Deus e as vitórias de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Agora eu vou abrir para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Tá bom? Vamos lá. Tem um microfone para perguntas. Quem quiser perguntar, pergunte. Erga a mão. Bom, eu tenho o costume de rezar o terço, às vezes o rosário, assim, nos domingos, sábados, né? E eu tenho uma ligeira dificuldade, assim, no sentido de, tipo assim, eu estou rezando um mistério da vida de Cristo e eu estou passando as contas da Ave Maria. Eu sei que eu preciso pensar naquele mistério, meditar naquele mistério, mas, tipo assim, muitas vezes eu fico boiando na minha cabeça porque eu não sei como meditar naquele mistério, porque eu não conheço aquele mistério a fundo. Então, fico pensando, será que só recitar as Ave Marias e pensar piedosamente nesse mistério está valendo? Duas coisas interessantes aí para você. A primeira delas, quando a gente começa a rezar o rosário, não é simples. Então, assim, eu sei que nós vamos ouvir os conselhos dos santos, nós vamos ser orientados para que a nossa oração seja piedosa, concentrada e tudo mais, mas isso não é simples. Isso é um objetivo a ser alcançado. Então, não se incomode com isso. Se a mente divaga, às vezes, se você se perde, reze novamente. O importante, no princípio, é rezar. É rezar. Mais do que qualquer outra coisa. Claro, que quando você fala nos mistérios, você precisa entender a segunda coisa que eu vou lhe dizer aqui. Durante muito tempo, o rosário, e ainda é, uma Bíblia para os mais pobres e os mais humildes. Porque, vou dar um exemplo de Brasil. O Brasil é muito grande. Em alguns rincões desse país, muito distantes, você não tem esse acesso todo que se tem aqui. Por exemplo, no norte do Brasil, eu já estive lá em Santarém pregando retiro de carnaval, naquela região, missa em muitos lugares, uma vez por ano. O que se tem são celebrações. A celebração da palavra, mas missa uma vez por ano. Confissão é um negócio muito difícil, não se tem todo esse acesso. Então, em comunidades católicas, é muito comum que os avós, os bisavós tenham passado de geração em geração um rosário.
e meditando nos mistérios, muita gente que não tem ainda acesso sequer à leitura, consegue entender a Bíblia de maneira simples. Esse é o propósito de São João Paulo II de incluir, mais um grupo do mistério ali, mais um grupo de meditações para complementar aquele ciclo, para que a pessoa pudesse fazer uma leitura dos evangelhos, dos mistérios do Rosário, e é isso que a gente faz. Agora, para te ajudar a entender melhor os mistérios, seria interessante você pegar cada mistério na Bíblia e ler a passagem, para você compreender um pouco mais profundamente o que aquela passagem envolve. Tá? Sim. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença do rosário para o texto. E também, assim, se tem algum problema, assim, por exemplo, eu comecei a rezar o texto, ter o texto pelo mistério, aí eu dei uma parada e mais tarde terminar. Você começar tem que terminar. Vamos lá. Primeira coisa, eram 150, Ave Marias, divididos em 3 mistérios. Então, um terço era uma terça parte disso, seria só um mistério, tá? E o rosário seriam 150 completos. Ainda se aceita assim na igreja, tá bom? Mas hoje nós temos 4. Nós temos os gozosos, os luminosos, os dolorosos e os gloriosos. Então você tem 200 Ave Marias, tem mais para rezar. Mas aí você tem o rosário completo. Hoje eu não sei nem se seria adequado chamar de terço, porque seria um quarto, não seria mais um terço. Mas a grande ideia aqui é rezar. Mas eu comecei a rezar, rezei um agora, vou rezar mais tarde. Não tem problema, reze. A gente primeiro precisa se preocupar com a oração. Depois que a gente se acostumar com a oração, aí a gente vai se preocupar com a qualidade dela, entendeu? Uma meditação mais aprofundada, um tempo mais silencioso. Mas o primeiro é criar o hábito de rezar. Por que eu gosto de rezar no carro? Bom, primeiro que eu tenho 2 crianças pequenas em casa. Vocês devem entender que é um difícil rezar em casa, E quando eu estou em casa, mesmo que eu esteja no computador trabalhando, prepara a aula, faz isso, faz uma série de coisas, tem muita coisa que rouba a atenção. E no carro é o lugar que eu fico sozinho, eu tenho mais. Então eu coloco lá e vou ouvindo e vou rezando junto. Tá? É claro que quando você tem alguém para rezar e você vai rezando junto, é mais fácil. Por quê? Porque você acompanha. Se você se perder, você volta, porque quem está puxando ali te traz de volta. Então eu tenho muita dificuldade de concentração, de foco. Eu sou muito disperso. Então eu foco em algumas coisas, trabalho aquelas coisas, mas para parar, me concentrar, eu tenho dificuldade. Então isso me ajuda a rezar. É uma coisa pessoal. E eu gosto de rezar assim. O arquivo que eu tenho no carro é da comunidade Hesed. O rosário lá deve levar 1h10 no máximo. O rosário todo. Entendeu? Dá para rezar o rosário em 1 hora? Todinho. Entendeu? Os 4 mistérios. É só não ficar inventando jaculatória, não ficar colocando coisas no meio que não pertencem ao rosário. Eu não sei se vocês já viram, mas o povo quando vai rezar o terço na igreja, o rosário, começa a criar umas coisas que... Eu estava no retiro uma vez, e o povo estava rezando, e o padre começou a ficar impaciente, e aí o povo começou a falar, e Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. O padre pegou o microfone e falou assim: Nossa Senhora dos muitos nomes, rogai por nós. Às vezes a gente quer colocar um monte de título de Nossa Senhora, não precisa, você já está rezando a ela, entendeu? Então, às vezes a gente inventa umas coisas que não pertencem ao texto, ao rosário, ele fica mais longo do que ele é, tá? Mas dá para rezar sim. O importante nesse estágio
é rezar. Então você vai rezar um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, não tem importância. O problema aqui é rezar, tá bom? Vamos lá. Então tá falando que o importante é rezar. Então eu posso colocar o pendrive no carro, ele ir rezando, vou rezando junto, acompanhando. Isso. Vamos supor, eu tenho um trecho que vai gastar 14, 15 minutos, paro ali, volto, entro no carro, continuo rezando. Melhor coisa do mundo, porque o rádio do carro, quando eu desligo, ele desliga o pendrive e quando eu ligo ele volta onde estava. Então ele segue na oração e eu também. Entendeu? É a melhor coisa do mundo. Já deixo ele ali no ponto. Quando eu entrar no carro e ligar o rádio, eu retomo as Ave Marias e vou rezando. E vou rezando e meditando. Não tem problema. O importante aqui é seguir com a oração. Ok. Mas alguém quer falar? Eu fiz uma pergunta em particular e eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Somos filhos, é servo, é escravo. Como que a gente identifica? Principalmente quando a gente vai fazer a oração da consagração, porque a original ela fala como coisa e propriedade. E ultimamente as pessoas têm falado como filho e consagrado. Então... Não. Olha, a gente precisa aprender que quando tem uma música, ela foi composta com um propósito, com um objetivo, com uma inspiração, segue a letra, é coisa, tá? E é propriedade. Agora vamos lá, qual que é a diferença entre filho, servo e escravo? Filho de Maria nós somos, porque o Senhor nos deu ela como mãe na cruz. Quando ele disse a João, de hoje em diante eis aí tua mãe, e a mãe, mulher, de hoje em diante eis aí teu filho. Ali todos nós, toda a igreja foi colocada debaixo da maternidade de Maria. Tá? Ela é nossa mãe. Então, filho nós somos. Servo é aquele que serve com compromisso, que serve com dedicação, que serve com amor a Nossa Senhora. Eu diria que escravo é um pouco mais comprometido do que o servo. Quem faz essa diferenciação é São Luís. São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção, dentro do contexto em que o tratado foi escrito, tá? Porque também tem muita confusão aqui. Aquele contexto da Idade Média, você tinha a figura do servo, você tinha a figura dos senhores feudais, você tinha a figura do escravo. O servo era aquele que recebia para fazer um serviço. Então São Luís vai dizer que é melhor ser escravo do que servo, porque o servo recebe a sua paga pelo serviço que fez. O escravo não. O escravo, ele é coisa. O escravo, ele é propriedade. O escravo é aquele que pertence a Nossa Senhora, que pertence a Jesus Cristo. Então, quando eu digo a Nossa Senhora como coisa e propriedade vossa, eu estou dizendo como escravo vosso, como algo que pertence a vós, porque filho a gente já é, a gente sabe que é, mas o povo é muito carente, né? É muito carentezinho, precisa de mimo, precisa de colo. Ai, mas eu vou cantar filho porque é mais bonito, eu vou dizer servo porque eu não sou uma coisa. Não, você é uma coisa, filho, você é uma coisa, você não é tudo isso que pensa, não, é uma coisa. Eu e você não merecemos nada. Se você ler o tratado, você vai ver que São Luís vai tentar te levar a uma conclusão que você deveria chegar por si mesmo. Eu não passo de um mísero verme, eu não tenho importância nenhuma. Quem tem importância é Jesus e Nossa Senhora. Eu não sou nada. Então para de achar que você é alguma coisa tão importante para ser chamado de filho, de filhinho querido do meu coração, porque isso para mim é carência. Aí tem um povo doente na igreja, eu tenho que dizer, vou fazer o quê? Outra pergunta. Por favor. A respeito de Maria, no momento que Jesus fala, é sua mãe,
né? Esse é teu filho. Sim. Né? Então, na família eu tenho protestantes, tenho outras denominações, e eles me questionam, né, a respeito que eles falam, naquele cenário, foi dito, aquele momento, aquela pessoa e aquela outra, é o filho. E não foi falado por um mundo inteiro que ia perpetuar isso daí. O que devo falar? Bom, João é apóstolo. A nossa igreja é apostólica. O Senhor constituiu, escolheu João. João, ele ali representa a igreja. Não é simplesmente o João. É o João escolhido pelo Senhor. Ele é o representante da igreja. Então, quando Deus escolhe alguém para uma tarefa, para uma missão, e dirige a ele, como disse ali a João, olha, de hoje em diante eis aí a tua mãe, não é só mãe dele, é mãe de toda a igreja, porque João está ali na pessoa de um bispo, na pessoa de um apóstolo. Ele não está ali simplesmente na pessoa dele. Tá? Eu acho que isso já é o suficiente, mas é sempre bom lembrar que com protestantes não tem argumentos. Porque qualquer argumento que você construa, eles vão contestar. Veja, olha o título, protestante. Qual é a natureza do protestante? Protestar. Então não pense que ele vai aceitar os seus argumentos, ele vai protestar contra todos eles, por melhor que seja. Entendeu? O dia que ele deixar de ser protestante, ele vira católico. Alguém mais? Eu. Pois não. Desculpa. Fique à vontade. Desculpa, pessoal. Você falou alguma coisa a respeito do texto que me chamou muita atenção. Há algum tempo já eu rezo o texto, não só aqui, e em alguns lugares que chegam, porque a oportunidade de algumas pessoas, eu também procuro rezar o texto. Quando pedimos para os santos, pedimos de forma clara minha, porque o texto já traz isso, pelo menos é o que eu aprendi. Então, se referir aos santos, digamos, São Timóteo, rogar por nós, Santo Antônio, rogar por nós, estamos fazendo mal ou estamos colocando algo a mais no texto, ou ele faz parte do texto? Não, estamos colocando algo a mais no texto. E o texto comum, como seria? Porque aqui nós rezamos toda segunda-feira, como acabamos de rezar, e colocamos intercessões de todos os santos, que nos lembramos. Eu vou colocar o arquivo para a Rosiane, eu mando para ela o arquivo do Rosário, bonitinho, rezado, lá para a comunidade, Hesed, e aí é só rezar como está ali. Quando a gente for fazer a transição de uma dezena para outra, a gente só vai rezar glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Próximo mistério. O tipo de resto, eu quero correção no Rosário também. Ele no final a gente também fala assim, o vídeo das dolorosíssimas, possa lágrimas derrubar o inferno. Aí já é uma outra devoção à Nossa Senhora das Lágrimas que foi acrescentada aí, tá? Mas não precisa. É uma outra devoção. Só essas duas jaculatórias no meio. Tá? A comunidade também na qual eu frequentei, frequentamos. Só de passagem, perguntar para aqui. Tá? E nós sempre rezamos o texto dessa maneira. Sempre no mistério e tudo a decisão de posição. E tudo que eu tenho visto procede da mesma forma. Então, para mim, é novidade que você diz, não, isso vocês estão acrescentando. São acréscimos que vão se colocando, são jaculatórias que não pertencem ao terço. Veja, você não vai acrescentar todos os santos da igreja ali, são muitos. Entendeu? Muito obrigado. E fico na dependência que me acontece do arquivo. Dá no mando para você. Assim como eu tenho feito dessa forma, muitos outros têm rezado o texto aqui. Mas é comum que cada região faça acréscimos de jaculatória conforme suas devoções pessoais. Então, assim, às vezes a pessoa que está conduzindo, ela faz um acréscimo por causa de uma devoção pessoal dela. O problema é que, às vezes,
terço que bem rezado e meditado deveria levar um tempo, ele acaba levando o dobro do tempo, porque vocês começam a acrescentar coisas em excesso, que não são necessárias e que não pertencem ao terço. É só isso, tá? Alguém mais? Quando reza esse aqui, às vezes eu reclamo por causa disso. Um já falou o mesmo santo, o outro fala o mesmo santo. Então o tempo. Tá vendo? Então tem que. Eles acham muito isso, né? Sim. Em casa eu rezo esse, eu não preciso só uma vez. Pronto, reza o terço só e pronto. Esses acréscimos no meio são devoções pessoais que o povo vai colocando aí no meio. O problema é que às vezes não acaba mais, vai ficando longo, né? Aí o povo fala, não, vou rezar o terço mariano que é muito demorado. Não, não é muito demorado. Se você não inventar nada, ele não é muito demorado. Você reza um terço, 15 minutos, 20 minutos já é. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu nem deveria dizer, mas vamos lá. É aquela coisa, o povo às vezes é tão sem vergonha, prestem atenção, o povo às vezes é tão sem vergonha, que eu cansei de ver grupo fazer o seguinte. Quando eu entrei para a igreja, mais de 30 anos atrás, quando eu entrei para a igreja, o grupo de oração sempre começou como terço mariano, terço de Nossa Senhora. Porque um grupo de oração sem Nossa Senhora deixa de ser um grupo de oração. Opinião pessoal minha, tá bom? Começou com o terço mariano. Daqui a um pouco, começou com deixa disso para cá, deixa disso para lá, aí inventaram uma história de rezar o terço da misericórdia. Não por devoção à Divina Misericórdia. Se fosse por devoção à Divina Misericórdia, eu entenderia. Mas é uma sem vergonhice. Porque o povo quer rezar o terço da misericórdia porque é mais rápido. Ah, vamos rezar o terço da misericórdia que é rapidinho. Não, não é rapidinho. Se você pegar o diário de Santa Faustina e rezar o terço da misericórdia meditado, ele vai demorar tanto quanto ou mais. O problema é que você reza mal rezado. Aí não, né? Vocês acham que estão enganando quem? Aí você chega no povo e fala, vocês têm devoção pela Divina Misericórdia aqui? Não. A gente reza porque é mais rápido. E fala, você nunca viu ninguém fazer isso? Hã? Nunca viu ninguém fazer isso? Eu já vi bastante. Alguém mais? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Queria perguntar, Por favor. na verdade, um cara lá do serviço ele veio me perguntar, me questionar. Perguntou assim, por que antigamente, lá no tempo de Abraão, era permitido, né, sacrifício de animal? E hoje é visto que, tipo, não pode. Aí eu queria responder. O cara do seu serviço, ele quer fazer o quê? Sacrificar um animal? É isso? Olha, da macumba, Olha, gente, desculpa. O sacrifício de animais era feito na época do Primeiro Testamento. Mas depois da destruição do templo, do segundo templo, já não houve mais sacrifício de animais. E nós, católicos, entendemos que o sacrifício do Senhor, que é constante, que é perene, que aconteceu uma vez só, e que a gente vive na Santa Missa, é o sacrifício definitivo. Né? Ele é o verdadeiro e legítimo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há necessidade nenhuma de sacrifício de animais. É isso. Agora eu acho interessante esse povo não sabe nem se é protestante, se é um resquício judaico, o que eles são, porque eles querem saber coisas que não tem nada a ver com aquilo que eles pretendem viver. Olha, quando o sujeito vier fazer uma pergunta sem pé nem cabeça como essa, diga para ele assim, pergunta para Lutero. Leia nos escritos de Lutero para ver se ele escreveu alguma coisa sobre isso. Entendeu?
Há umas coisas que não tem cabimento, né? Fala, irmã. Sobre o Theotokos, como que a gente pode explicar, se é possível, né? De forma simples, tão grande significado? Theotokos, mãe de Deus. Mãe de Deus. Né? Maria, mãe de Deus. Eu penso que é uma das situações mais fáceis e mais simples de se explicar. Porque a igreja, quando define Maria como Theotokos, como mãe de Deus, a igreja está simplesmente reconhecendo que Jesus é Deus. Ela está dizendo que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Foi aí que surgiu a heresia de Nestório, que era bispo de Constantinopla. Ele causou toda a confusão, porque na cabeça dele, assim como na cabeça de muitos protestantes, era inconcebível uma criatura ser mãe do Criador. Mas veja, a ideia aqui, ela é equivocada. O protestante, ele pensa que quando nós falamos Maria, mãe de Deus, a gente está colocando Maria como uma deusa que gerou Deus na eternidade. Não é isso, nunca foi. A igreja nunca disse tamanha besteira, tá? A igreja só reconhece que Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe de Jesus, sim ou não? Sim. Bom, Maria é mãe de Jesus. Sendo Maria mãe de Jesus, Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Se Maria é mãe de Jesus, que é Deus, ela é mãe de Deus, portanto, Theotokos. Não há o que divergir aqui. É uma confusão de entendimento. A explicação é tão simples. Se Jesus é Deus e ela é mãe dele, ela é mãe de Deus. Só isso. Ela é mãe de Jesus, que é Deus. Agora, quando o protestante insiste, não, ela só é mãe do homem, então ele está separando as naturezas de Cristo. Mas não existem dois Cristos, existe um só. Você não separa as naturezas de Cristo. Tanto que uma das argumentações para derrubar Nestório foi essa. Por causa da união hipostática, existe uma convergência aí de nomenclaturas, né? A gente vai poder dizer, por exemplo, Deus morreu por mim na cruz. Está certa essa frase? Sim, está certo. Agora, Deus morre? Não, Deus não morre. Mas quando eu digo Deus morreu por mim na cruz, eu estou me referindo a Jesus porque Ele é Deus. Se eu posso dizer que Deus morreu por mim na cruz, eu posso dizer que Maria é mãe de Deus. É tão simples. É a mesma coisa. Você não separa, não, quem morreu na cruz foi o homem. Não, morreu na cruz foi Deus. Deus e homem ao mesmo tempo, Jesus. Então, para o protestante isso é difícil, porque na verdade ele não entende a nossa fé. E ele não conhece a fé católica. O que o protestante imagina sobre a Igreja Católica é uma caricatura do que nós somos de fato. Por isso que eles têm tanta dificuldade em entender o que para nós é tão simples. Entendeu? E a função deles é protestar. É a natureza, né, cara? A natureza do protestante é protestar. Você vê que eles não se entendem nem entre eles. Eles brigam e abrem outro, porque eles estão sempre protestando um contra o outro. E aí? Eu fico pensando como eles ficam com raiva da gente. Eu vi uma camiseta esses dias de um jovem que estava escrito assim: Jesus é católico. Eu fiquei pensando assim, já pensou um protestante lendo isso, a raiva que ele vai ficar? Jesus é católico. Mas você sabia que o que está escrito nessa camiseta é a mais pura verdade? Católico significa universal. Jesus é universal. Ele é para todos. Então a camiseta está corretíssima. Jesus é católico. O que Jesus não é? Protestante. Não é protestante, tenho certeza. Não é uma pergunta, é só um fato que aconteceu comigo com um protestante. Né? E pela primeira vez eu vi um protestante estar pensando e não conseguiu responder nada. Ele ficou quieto.
E ele estava falando que ele era católico, certo? Ele foi católico durante muitos anos. E nós estávamos conversando sobre Nossa Senhora e fazer o terço, né? E ele falou que por muitos e muitos anos ele se dirigiu dessa forma que eu vou falar, aquelas bolinhas, aquelas coisas bestas que eu falei que era católico, dessa forma, que vocês ficam rezando, né? Perdi muitos anos da minha vida para nada, porque aquilo não significa nada, não é nada, e aí tentou me explicar isso daí. Por educação, escutei o tempo todo, né? Ele falou, já tem acima de 50 anos também. Aí ele falou, aí eu falei, deixei ele falar. Aí eu falei, eu queria me colocar também. Aí eu falei para ele, olha, nós não vamos brigar, né, por causa de religião, né? Eu te respeito tudo, escutei tudo que você falou, agora eu vou querer falar. Você me deu o direito de falar alguma coisa, né? E ele falou, tudo bem, né? Não vai ser isso que vai terminar a nossa amizade. Eu falei, então tá. Em primeiro lugar, né, como você falou que eu rezo aquelas bolinhas insignificantes que você não resolve nada aquilo ali, eu vou falar uma coisa para você, você nunca foi católico, começa por aí. Sim. Porque o dia que você for católico, você nunca mais vai sair. E realmente eu falei isso aí, católico significa universal, é o único sentido, é o único caminho, é uma única fé. Certo? E em segundo lugar, eu vou fazer uma colocação diferente dessas bolinhas que você está falando. Imagine, né, que se a metade, né, ou o presídio todo, quem está preso, pegar essas bolinhas, que você falou, perdeu muito tempo, essas bolinhas bestas que não resolve nada, rezassem um terço. Imagine que essas pessoas marginalizadas que estão na rua, pegar essas bolinhas e rezassem para Nossa Senhora um terço. Imagine que esses bandidos que estão soltos por aí ainda tivessem um respeito e pegassem essas bolinhas que não valem nada, como você disse, rezassem para Nossa Senhora. Você acha que quantos desses iam estar na cadeia hoje? Só isso. Ele calou a boca, não conseguiu responder nada. Com essa colocação, não tem nem resposta. A grande questão é que vocês sempre vão ouvir isso. Olha, eu fui católico. Não, não foi. Se a pessoa disser para você, eu fui católico, para vir com essa argumentação, você já vai se lembrar disso. Um católico de fato pratica a sua fé. E quem pratica a sua fé e conhece a sua fé, não abandona a igreja. Então, eu vinha na igreja católica, eu frequentava, eu tive uma tradição católica na família, tudo bem, mas eu fui católico? Não. Nunca foi. Porque quem de fato é católico, se você confessa com frequência, se você tem um padre que lhe orienta e lhe dirige, se você comunga com frequência, se você reza o rosário, se você vive o Evangelho e os seus significados, os seus preceitos, se você obedece, se você estuda a tua fé, você jamais abandona a igreja. Eu sempre digo isso para os meus alunos, principalmente quem estuda catecismo comigo, eu sempre falo, olha, depois do curso só tem um problema, você não vai mais prestar para ser protestante. Porque depois que você conhece a igreja, você não presta mais para ser protestante. Você nunca mais vai prestar para ser protestante. Você vai chegar a uma conclusão bem simples, que os evangelistas mostraram para nós. Os apóstolos chegaram. A quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, mais ninguém. Então só aqui os me encontram. Eu disse isso na vigília esse final de semana. Só aqui eu posso apontar e dizer, eis aqui o Senhor, corpo, sangue e alma e divindade. Em qual garagem você pode apontar para Jesus? Eu posso apontar para Jesus, ele está aqui, ó, no sagrado. Você vai apontar para onde? Se você não estiver na igreja católica, você não pode apontar para lugar nenhum, porque você não tem a presença real de Jesus na Eucaristia. Você não tem Jesus vivo no meio. Então é diferente. Ele de fato está aqui conosco e nós estamos aqui com Ele. Isso é um fato. Não é uma suposição, nem uma ideia. É um fato. Nós estamos na presença de Jesus. Isso é real. Então quem é católico de fato não abandona a igreja.
Quem abandona a igreja nunca foi católico. O protestantismo é uma fé de conveniência. Tá? Eu não estou feliz aqui, lá me ofereceram isso, me ofereceram aquilo, me ajudaram, me deram a mão, me mostraram isso, fizeram aquilo. Eu já vi gente ir embora. Eu já vi gente da igreja, eu já vi gente da renovação, eu já vi gente do ministério de pregação ir embora. Por quê? Viu vantagens. Conveniência. Ser católico é difícil. Entendeu? Ser católico é difícil, não é fácil. Aqui a gente apanha, aqui a gente é maltratado, aqui a gente é perseguido, aqui a gente é escorraçado, aqui a gente é olhado como de fato somos, pequenos. Ser católico é difícil mesmo. Ser católico é difícil. Ser protestante é fácil, meu. Você brigou lá, você vai para outra. Muda de garagem, muda de rua, muda de... Tá numa esquina, vai para outra esquina, pronto, tá tudo certo. De esquina em esquina você vai até achar uma que você se identifique mais. Talvez ali você passe um pouco mais de tempo. Mas não é assim na igreja católica. Na igreja católica você tem que ficar. Você pode no máximo trocar de paróquia, se a coisa for bem difícil, né? Mas quem conhece a sua fé não vai embora da igreja. Por que tem gente que sai? Tem gente que sai porque tem muita gente que vem por costume, por hábito, mas não está interessada em conhecer a sua fé. Vou dar um exemplo. Eu já ouvi muito isso na igreja. As pessoas às vezes chegam e perguntam para mim, falam, comentam. Já ouvi muito isso na igreja. Mas a igreja não nos dá formação. A igreja não dá formação? O que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento? É uma formação. Tem banco vazio aqui? Tem. Se tem um banco vazio aqui, tem alguém que está por aí dizendo que a igreja não dá formação, mas não veio. Entendeu? Não veio. Mas quando chega numa roda de conversa, fala que a igreja não dá formação. Não é que a igreja não dá formação. É que nós temos um povo preguiçoso que não quer participar de formação. Essa que é a questão. Mas a igreja dá formação? Sim. Tá? Talvez falte dar mais, mas ela dá formação? Sim. E se você procurar e tiver interesse, você acha. Diga. Boa noite. Boa noite. É só uma colocação. Esses dias eu estava no meu trabalho, aí teve uma colega que chegou e falou dessa forma: você é católica. Católica, apostólica, e agora praticante. Ela falou: a igreja católica permite tudo, né? Falei, não. Falou que a igreja não tinha regras. Falei, a gente que vai à igreja, a igreja católica tem regras, tanto quanto a que você tem. Se a gente vai à igreja com uma roupa, com decotes que somos nós. Exatamente. Não é a igreja católica assim. O respeito isso tem partir de nós, mas respeito a sua opinião, a gente não vai discutir aqui, porque se fosse levar um passo adiante, a conversa seria outra, não discutir, porque isso iria se prolongar. Sim. Mas eu falei para ela que a igreja católica tem regra sim, porque eles somos errados, somos nós que chegamos de qualquer forma, de qualquer jeito, não respeita a cultura e as creches bíblicas que é permitido estar na igreja. Porque você não vai à igreja católica do modo como você fica em casa. Aí eu coloquei isso para ela e ela meio que ainda ficou de pedido comigo, falando, filho, eu falei para ela dessa forma, agora vamos trabalhar, porque a minha opinião eu já te passei. Se você for continuar com esse pensamento, no seu eu vou mudar. Da mesma forma que a gente tem que mudar nossas ações, acreditamos na igreja, você está com um pensamento errado. E eu não vou conseguir pôr a mão lá dentro da sua cabeça e mudar. Aí ela se calou. Uma colocação. É importante a sua colocação. É claro que a igreja tem regras. É claro que o católico deveria viver melhor aquilo que o Senhor ensinou nos evangelhos. Só que é claro também aquilo que São Paulo diz que serve para católicos e serve para os protestantes que dizem que estudam a Bíblia. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Eu posso fazer errado? Posso. A igreja não vai me obrigar a viver minha fé.
Há um convite de Jesus para viver a minha fé. Agora, peraí, vamos entender. O povo não sabe se vestir para ir à missa. Eu concordo com você, o povo não sabe se vestir para ir à missa, não tem decoro, né? Aliás, eu estava discutindo, conversando sobre isso com a minha esposa no carro ontem. O povo não tem decoro, o povo não entendeu que para ir num fórum, se for na presença de um juiz e tiver uma roupa curta ou mal vestido, o juiz bota para fora. Se for um advogado que estudou para isso, se for um homem e não estiver vestindo um terno, o juiz vai falar: você não tem decoro para estar na minha presença. Se não for uma mulher que estiver com uma roupa exageradamente curta, com decotes ou inadequada, ele bota para fora da audiência. Agora, na igreja, as pessoas acham que podem ir à missa como vão à praia. Não entenderam ainda que o homem não vai à missa de bermuda, o homem não vai à missa de chinelo, né, filho? A gente vai à missa vestido para a missa. Lembra que os nossos avós, os nossos bisavós tinham roupa de missa? Lembram? Então, as mulheres têm que ir à missa também se vestindo para o Senhor e não se vestindo para outras coisas. Essas coisas precisam ser mudadas, eu concordo. Mas isso a gente muda como? Nas formações, na orientação, no ensino, né? As pessoas vão aprendendo, nem todo mundo aceita. Agora não vem com essa que na igreja protestante todo mundo é santo, porque isso é mentira. A gente sabe, temos problemas cá, eles têm problemas lá. A gente tem aqui, eles têm lá. Então é conversa fiada, tá bom? Tudo bem? Mais perguntas? Encerramos. Última pergunta. Bom, não é exatamente uma pergunta, mas é um tipo testemunho de uma vez que eu. Peraí, pode deixar isso. Eu queria, só para se tornar, né? Um pequeno testemunho de uma vez que eu rezei o terço por uma pessoa. Uma vez antigamente assim, eu conversava com uma mulher que era vendedora de rua e tal, aí ela falava do filho dela que estava se metendo, né, nesses caminhos de usar droga e tal. Aí ela pediu para rezar por filho dela. E aí, naquela noite, chegando em casa, eu peguei no terço. Aí eu lembro que eu nem meditei nenhum mistério, eu me concentrei em orar pelo filho dela. No máximo eu só ia falando assim, que tem mistério, se ele tal coisa, se o mistério tal coisa, e assim por diante. Mas eu fui rezando assim, concentrando, né, na filha dela. Aí tá. Alguns dias depois, eu me encontrei com essa moradora de rua, de novo, e ela disse que o filho dela, ela estava assim, posso dizer, não estava mais se envolvendo com droga, estava se afastando dessa vida. Aí eu fiquei surpreso, né? Tipo assim, nossa, que bom. Quer dizer que Nossa Senhora me ouviu. Ela sempre ouve. Ela sempre ouve. Agora, é importante vocês entenderem, se tomarem isso, a oração, a sério, saírem daqui com o propósito de rezar, vai haver mudança de vida. É certeza. As coisas vão mudar. Vão ser fáceis? Não. A oração, ela não é mágica, ela é eficaz. Ela vai mudar a vida, a sua e a da sua família. Basta vocês saírem daqui determinados a isso. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa
nossa note. Dois recadinhos só antes de entregar aqui, por favor, sentem. Primeiro, eu lancei um livro tem um mês e pouco, não tem um mês, chama Defendei-nos no Combate, é o meu 7º livro, tá? Só que assim, como eu sou editor e eu produzo de forma independente, claro, tem aqui um prefácio do professor Marivan, que é doutorando em Bíblia, tá? Então o livro está de acordo, podem ficar tranquilos com a fé católica, não tem heresias. E tem também a apresentação de um pregador, que é um grande amigo, o Danilo Lopes. Então, o livro fala sobre batalha espiritual. Então, vai falar do combate espiritual, das forças do mal, das forças do bem, das virtudes, dos vícios, da importância de viver os sacramentos. É um livro bastante interessante. Só que eu lancei o livro e a gente fez, para começar, 120 livros. Porque a parte mais cara para nós é justamente quando a gente chega na gráfica. A documentação, todo o trajeto, porque o livro é longo, mas quando a gente chega na gráfica, a parte mais pesada. Então, a gente fez 120 livros, dos quais restaram 8 que eu trouxe hoje. Tá? Eu trouxe os 8 para cá. Então, no final, quem estiver interessado em adquirir o livro, tem 8 livros aqui. No começo do ano, é possível que a gente já consiga rodar mais. Agora a gente vai dar uma parada, né? E agora só as pregações mesmo que vamos indo para os grupos e tal. E o que temos são 8 livros. Da mesma forma os terços. Eu trouxe terços, mas só trouxe 5. Então, se alguém quiser terço, vai lá no final hoje. Se alguém quiser livro, vai lá no final hoje, tá bom? É a tua última chance esse ano, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. E a bênção do Padre, a nossa irmã Conserrados. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por mais esse encontro, por mais essa partilha, em nome do Padre Robson, do Padre Sérgio, de toda a comunidade. É sempre um prazer tê-lo aqui. E já deixar avisado que ano que vem tem mais, então não perca as próximas formações. E como um gesto singelo nosso, o Natal está chegando, para você, para as meninas. Se dependesse, a gente queria ficar mais aqui, né? É tão envolvente o assunto que tem aquele gostinho de quero mais, né? Então, a gente encerra agora esse ano que vem a gente volta, mas voltem, né? Porque a gente vai sair de férias, tem as atividades de ano, mas quando vem, com certeza a gente está aqui. Bom? Professor Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, de nos ter enchido com a graça de Deus, né, com a sua sabedoria, que Deus continue nos abençoando cada vez mais e sempre nos colocar a serviço do reino de Deus, ensinando o seu povo. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos ficar em pé para a gente ir para casa, né? Que a gente possa pedir a proteção de nossa mãe, para que ela continue a todo momento intercedendo por nós. Que cada dia mais a gente ame essa mãe, que ela jamais abandone os seus filhos, pelo contrário, ela sempre está ao nosso lado também. Então, Maria, passe na frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. A todos uma boa noite e que o Senhor sempre nos acompanhe. Gente, eu esqueci. Quem reservou o tratado, eu trouxe os livros, então no finalzinho a gente já vai entregar os tratados, tá bom? E estou agradecendo a Rosa também que veio, nos procurou, né? E a gente está aqui junto. Então, que Deus te abençoe. E vamos até o final. Até o fim. Amém.